Aproveitando esse gancho, queria trazer para o chão assim, a conversa. A gente, no Tecmundo, publicou em 2018, se eu não me engano, o vazamento de dados do Banco Inter, que gerou muito acesso, rodou bastante na mídia. Segundo o MP, depois de um acordo, foram 20 mil dados vazados, mas a gente recebeu mais alguns milhares de registros aí. Inicialmente, o MP da DFT, do Frederico Memberg, eles pediram 10 milhões do Banco Inter. Passou todo o processo, aconteceram algumas coisas meio estranhas, como censura em cima de pesquisador, enfim. O Banco Inter fechou um acordo de 1,5 milhão. Se a LGPD tivesse valendo, seria diferente essa história? Poderia ser diferente. Esse padrão de 10 milhões tem sido uma média do modo como o Ministério Público tem trabalhado com ações que envolvem incidentes de segurança ou violações de dados pessoais. Se eu não me engano, foi o valor pedido pelo MPF, no caso do MPF Microsoft, e também em alguns casos que o MP-DFT atuou, do Frederico Seroi, como você comentou. A LGPD, ela cria no capítulo de sanções, que são as multas, né, uma lógica, que é a seguinte: o regulador, que é a autoridade, ele vai olhar, primeiro, qual que é a gravidade desse incidente. Atingiu muitas pessoas, poucas pessoas, eram só dados cadastrais ou eram dados cadastrais e financeiros e sensíveis, dados de saúde, dados de atividade sexual, dados de orientação religiosa, né? Vai olhar a dimensão do tipo de incidente. Foi uma negligência? Foi um ataque por extorsão? A empresa foi vítima de um ataque de extorsão e topou negociar? Omitiu informações? Então, eles avaliam uma série de elementos para identificar o que eles chamam de dosimetria da pena, ou seja, vamos dosar aqui o quanto que a gente vai sancionar. Se você tiver tudo no nível máximo, ou seja, foi muita gente, houve negligência, houve opacidade, a empresa escondeu informação, tentou intimidar testemunhas, o vazamento foi ocultado, é gravíssimo, tem dados sensíveis, você pode chegar na quantia de 50 milhões de reais, né? Ou 2% do faturamento bruto global do grupo econômico no Brasil, né? Então, esse é um patamar muito mais alto do que tem sido a média dos pedidos do judiciário nos últimos 5 anos, né? Isso muda um pouco essa lógica de cenoura e porrete, que é um pouco a cabeça do regulador. Ele te dá, a cenoura, digamos, você vai ter o incentivo de ser mais transparente, ter uma boa relação com seus titulares e, inclusive, competir. A proteção de dados pessoais passa a ser um elemento de competição. Quem tem mais privacidade pode vir a ter mais clientes, vai ser um ativo. Mas também fica o porrete atrás, né? Se você andar fora da linha e descumprir a legislação, a multa pode ser alta. A gente está falando de 50 milhões de reais por infração, né? Então, se você tiver 5 infrações cometidas, não houve base legal, teve vazamento de segurança, não produziu avaliação de impacto, você pode ir somando, né? Então, a legislação, tal como a lei europeia, ela joga o tipo de multa para um patamar muito mais alto. Só que a gente está num ponto bastante positivo, eu tenho visto isso com empresas desde pequenas até grandes agora no escritório, que é a lei dá um parâmetro, né? Ela diz, olha, o encarregado tem que elaborar o plano sobre o incidente de segurança, detalhar o que aconteceu, que tipos de dados foram afetados, quais sistemas foram utilizados, quais são os possíveis riscos para os titulares dos dados, quais são as medidas de mitigação que a empresa vai adotar. Tem um prazo para você se comunicar com a autoridade. Esse prazo pode ser estendido. Se tiver muita dificuldade técnica de fazer alguma auditoria que seja necessária para identificar mesmo o que ocorreu, você pode pedir para a autoridade um prazo maior. Então, agora criou um sistema em que as empresas vão ter, a gente tem agora mais 1 ano e 2 meses, né, praticamente até a entrada em vigor, em que esse protocolo está criado, né? Isso é super importante, porque agora as empresas podem internalizar. Sim. E elas podem fazer diferente, elas podem fazer a mais do que a lei. A lei é o patamar mínimo, mas isso abre a possibilidade, inclusive, de consultorias especializadas ajudarem outras empresas. A LGPD ela criou um mercado também, né?